Era uma sexta-feira comum em Belo Horizonte. O céu nublado escondia as estrelas, e o ar carregava aquela umidade típica de quando vem temporal. Eu tinha acabado de sair do plantão no hospital, exausto, mas feliz por finalmente poder passar o fim de semana com a minha esposa, Camila. Estávamos casados há 7 anos. 7 anos de cumplicidade, de sonhos compartilhados, de construção. Pelo menos era o que eu acreditava até aquela noite. No caminho para casa, passei na padaria perto do bairro Prado, onde a gente sempre comprava pão de queijo e um vinho suave que ela adorava. Tinha até separado uns filmes antigos pra gente. Maratonar. Um costume nosso desde o começo do namoro, quando ainda dividíamos um apartamento apertado no bairro Gutierrez. Mas aquele dia, tudo estava estranho. O portão eletrônico da garagem estava aberto. Achei que fosse problema no controle, coisa boba. Subi as escadas com cuidado, equilibrando as sacolas na mão, já sorrindo ao imaginar a surpresa dela. Só que o sorriso morreu no meu rosto quando empurrei a porta do apartamento e ouvi risadas abafadas vindo do quarto. Por um segundo achei que ela estivesse no telefone com alguma amiga, mas algo dentro de mim travou. Um instinto, um frio repentino no estômago. Coloquei as sacolas no chão sem fazer barulho e fui me aproximando. A porta do quarto estava entreaberta. O que vi naquele momento destruiu tudo o que eu acreditava. Minha esposa com o meu irmão mais novo, Rafael, aquele que eu ajudei a sair do fundo do poço quando ele perdeu o emprego, que ficou morando um tempo na nossa casa até se reorganizar. Eles estavam juntos, na nossa cama. A nossa cama. Fiquei ali, paralisado, como se tivesse levado um soco no peito. As risadas se transformaram em gemidos. E eu só conseguia pensar em como aquilo era possível. Como eles puderam. Saí sem fazer barulho. Desci as escadas com o coração batendo no ouvido, a respiração falhando. Fui até o carro, sentei no banco do motorista e fiquei ali por quase 1 hora. O mundo parecia girar devagar. Não chorei, não gritei. Só fiquei em silêncio, tentando entender. Naquela noite, algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Uma vontade insaciável de fazer justiça com as próprias mãos. Não com violência. Isso seria fácil demais. Eu queria algo maior. Queria que eles pagassem, que sentissem na pele o que é ter o chão arrancado debaixo dos pés. E foi aí que comecei a planejar. 2 dias depois, eu estava no velório do tio Cláudio, irmão da minha mãe, que tinha falecido de um infarto súbito. A morte dele caiu como uma bomba na família. A cerimônia acontecia em um cemitério tradicional de Belo Horizonte, perto do bairro Nova Suíça. Aquele clima pesado, o choro contido dos parentes, o café amargo na recepção. Tudo parecia uma pausa forçada no caos que já habitava minha cabeça. Mas ali, no meio da tristeza geral, eu vi algo que me gelou ainda mais o sangue. Camila e Rafael chegaram juntos. Não havia mais aquele esforço de parecerem apenas cunhada e cunhado. Estavam próximos, íntimos demais. Ela segurava no braço dele de um jeito carinhoso, como quem se apoia por segurança. Ele tinha um leve sorriso no rosto. Um sorriso no velório. Era como se estivessem em paz. Como se aquele luto fosse apenas um pano de fundo para a nova liberdade que estavam vivendo, achando que eu não sabia de nada. Me vi encarando os dois por entre as coroas de flores. E foi nesse instante que percebi uma coisa. Eles se sentiam vitoriosos. Meu irmão, aquele que um dia me chamou de exemplo. Minha esposa, que jurou amor eterno no altar da igreja no bairro São Pedro. Eles achavam que estavam por cima, mas eu já estava 2 passos à frente. Fui até eles, sorri. Camila, Rafa, cumprimentei com a voz calma demais. Eles se entreolharam, surpresos. Camila abriu um sorriso amarelo, provavelmente desconfortável com minha presença repentina. Amor, não esperava te ver aqui, ela disse, ajeitando o cabelo como sempre fazia quando ficava nervosa. Tava resolvendo umas coisas, mas claro que vim me despedir do tio. Ele gostava muito da gente. De nós 3, inclusive. Eles ficaram em silêncio.
Rafael engoliu seco. Eu percebi. Durante o velório sentei distante, mas não tirava os olhos dos dois. Vi a troca de olhares cúmplices, vi os toques disfarçados. Aquilo me corroía por dentro, mas servia a um propósito maior. Eu estava absorvendo cada detalhe, cada movimento, para usar depois. Na saída, ouvi uma conversa que confirmava tudo. Rafael estava no estacionamento falando ao telefone. Eu me aproximei escondido atrás de uma caminhonete. Ela está dizendo que vai contar tudo em breve, que vai pedir o divórcio, mas quer fazer do jeito certo. Ele dizia baixinho. Não desconfia de nada. Acha que ele ainda é um otário? Naquele momento, eu entendi que não se tratava apenas de uma traição física. Era um plano. Eles queriam destruir o que eu tinha construído com anos de trabalho e dedicação. E por algum motivo, achavam que eu seria um alvo fácil. Eles estavam cometendo o maior erro da vida deles. Na segunda-feira seguinte ao velório, eu tirei uma licença médica do hospital. Disse que precisava de um tempo por causa do luto. Mas, na verdade, eu estava me isolando para planejar com calma. Cada passo precisava ser meticuloso. Eu não queria vingança impulsiva. Queria uma justiça fria, meticulosamente executada. Voltei ao nosso apartamento no bairro Prado, mas Camila já tinha começado a se afastar. Estava ficando mais tempo na casa da mãe, no bairro Santa Efigênia, segundo ela. Eu já sabia que era mentira, e isso só facilitava as coisas. Com o campo livre, pude vasculhar tudo: computador, contas, mensagens arquivadas, e foi aí que encontrei um nome antigo. Thaís. Thaís foi minha ex-namorada antes da Camila. Tivemos um relacionamento sério por quase 3 anos, mas nos separamos de forma turbulenta. O motivo? Camila. Ela surgiu como uma amiga do trabalho, mas foi se aproximando de mim com uma intensidade estranha. Thaís sempre dizia que tinha algo errado ali, mas eu, cego de encanto, fui me distanciando até o namoro ruir. Desde então, nunca mais nos falamos. Mas agora, anos depois, Thaís poderia ser a chave para algo que comecei a vislumbrar: uma inversão total de papéis. Procurei Thaís pelas redes sociais. Ela estava mais bonita do que nunca, agora formada em Direito e trabalhando em um escritório no bairro Funcionários. Tinha um ar de maturidade e sucesso que contrastava com a Thaís que eu lembrava, tão emocionalmente ferida. Enviei uma mensagem direta e honesta. Oi, Thaís. Faz anos que a gente não se fala, mas eu preciso da sua ajuda. E antes que você feche, essa mensagem é sobre a Camila e sobre o Rafael. Eu fui traído pelos dois, e acho que você vai querer saber o que realmente aconteceu. Demorou algumas horas, mas ela respondeu. Te encontro amanhã no Café Carlua, às 15. Mas só porque eu também quero entender muita coisa mal resolvida. Aquela era a primeira peça no meu tabuleiro. E eu sabia que Thaís, com toda a sua inteligência e mágoa antiga, poderia ser mais do que uma simples aliada. Poderia ser uma memória viva do que Camila fez comigo no passado e uma testemunha perfeita para o que eu faria no futuro. No dia seguinte, ao encontrá-la, percebi no olhar dela uma mistura de surpresa e raiva. Ela queria respostas, mas também queria justiça. Você tem noção do que me pediu? Ela começou sem cerimônia. Ajudar o cara que me deixou por causa da mulher que depois te traiu com o próprio irmão? Eu sei o que parece, mas confia em mim. O que eu vou fazer não é só por mim. É por tudo que ela destruiu. Por você também. Thaís cruzou os braços e me encarou por alguns segundos, como quem avalia se eu ainda sou o mesmo homem de antes. Então, ela disse: me diz o plano. Se for bom, eu topo. E naquele instante, nasceu uma aliança poderosa. Um elo entre 2 corações que tinham sido estraçalhados pela mesma pessoa. O plano de vingança tinha seu primeiro pilar, e Camila não fazia ideia do que estava por vir. Na tarde seguinte ao nosso reencontro, Thaís me mandou uma mensagem curta, mas que me arrancou um sorriso pela primeira vez em semanas. Vamos fazer essa cobra escorregar na própria pele. Nos encontramos discretamente em uma sala de coworking que ela alugou temporariamente para manter tudo fora do radar. Espalhamos documentos, prints e elaboramos juntos uma sequência de ações calculadas. A primeira jogada seria simples, porém cirúrgica. Uma postagem ambígua nas redes sociais.
Thaís publicou uma foto antiga de nós dois, tirada no carnaval de 2016 em Ouro Preto, com a legenda: "Algumas histórias merecem uma segunda chance, ou pelo menos um final digno." Não demorou nenhuma hora para Camila reagir. Recebi uma mensagem dela: "Por que a Thaís está te marcando em foto? Tá ficando com ela agora? Engraçado. Ela que mal aparecia em casa, que vivia dizendo que precisava espaço, agora estava preocupada com uma postagem." Respirei fundo e respondi seco: "O que eu faço da minha vida agora, Camila? Não te diz mais respeito. Cuida do seu espaço." De repente, ela apareceu em casa, agitada. Disse que precisava pegar uns documentos e roupas, mas eu vi o nervosismo nos olhos dela. Vi as mãos tremendo ao segurar a bolsa. Camila não esperava que eu seguisse em frente, e muito menos com alguém do passado que ela mesma ajudou a afastar. Antes de sair, ela soltou: "Olha, o Rafael é diferente de você. Ele me entende, e eu mereço ser feliz. Se você não quis lutar pelo nosso casamento, não me julgue agora." Eu a encarei com uma calma que a deixou desconfortável. "É mesmo. Você merece ser feliz, Camila. Só espero que consiga dormir bem à noite." Ela parou. Por um segundo, aquele ar de superioridade se desfez. Mas ela saiu sem dizer mais nada. Foi então que iniciamos a segunda etapa: criar dúvidas em Rafael. Usamos um número novo, de chip descartável. Thaís criou um perfil falso, uma mulher chamada Lívia, supostamente uma ex do Rafael, e começou a mandar mensagens para ele dizendo que sabia da farsa com a Camila, que alguém próximo estava de olho e que segredos antigos estavam voltando. As respostas dele foram rápidas: "Quem é você? Como tem esse número? Que farsa?" E mais tarde: "Tá me ameaçando? O que você sabe?" O desespero já começava a se infiltrar. Rafael era impulsivo, sempre foi. Não, ia aguentar pressão por muito tempo. A gente só precisava plantar as sementes. Ele mesmo cuidaria de deixar a árvore da culpa crescer. Mas o que eu não esperava era que, naquela mesma noite, Camila fosse até a casa da minha mãe. Chegou lá chorando, dizendo que eu estava instável, que estava mexendo com o passado e que ela temia por sua segurança. Queria inverter o jogo, só que minha mãe sempre teve um pé atrás com Camila. E dessa vez, ela gravou a conversa inteira. "Camila, você tá nervosa demais e tá tentando fazer ele parecer o vilão. Você já me traiu ao fazer o que fez. Com os dois. Agora quer o quê? Que a gente ache normal?" Quando ela me mandou o áudio, percebi. A máscara de Camila começava a rachar. E o melhor de tudo, ela estava fazendo isso sozinha, apenas tentando se defender de algo que ainda nem havia acontecido de verdade. Planejei o jantar com um cuidado quase cirúrgico. Seria no apartamento da minha mãe, no bairro Buritis, sob o pretexto de um reencontro familiar. Um jantar para restabelecer laços, como ela mesma disse ao convidar Camila e Rafael. A pedido meu, claro, eles aceitaram. Não poderiam recusar sem parecerem culpados. Afinal, para todos os outros da família, ainda éramos apenas um casal em crise e um irmão que tentava ser neutro. A fachada ainda estava de pé, mas não por muito tempo. Naquela noite, a mesa estava posta com esmero. Lasanha feita pela minha mãe, vinho tinto mineiro e uma playlist suave no fundo. Camila chegou maquiada, tentando parecer relaxada. Rafael, de camisa social, carregava um sorriso tenso. Ambos desconfiavam que algo estava estranho, e estavam certos. O jantar começou com amenidades. Lembranças de infância, risos forçados, comentários sobre política e trabalho. Eu me mantinha sereno, ouvindo mais do que falava. Mas Thaís estava ali também. Sim, ela estava no jantar. Convidei-a como amiga da família e disse que ela queria resolver antigos ressentimentos. Camila empalideceu ao vê-la. "Thaís?" ela disse, como se tivesse visto um fantasma. "Oi, Camila", respondeu com um sorriso calmo. "Que bom te ver. Você continua exatamente como era." O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu eterno. Rafael desviou o olhar. E minha mãe, percebendo o clima, apenas sorriu discretamente e continuou comendo. Eu levantei a taça. A vida é engraçada, né? Une e separa pessoas o tempo todo,
E às vezes, reapresenta certas verdades de um jeito que ninguém espera. Camila franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Thaís então colocou o celular sobre a mesa. Apertou o play. Era a gravação da conversa entre Camila e minha mãe, onde ela dizia estar com medo de mim, insinuando que eu estava desestabilizado. A voz dela ecoou na sala. Ele tá estranho, mexendo com gente do passado me seguindo. Não sei mais o que ele é capaz de fazer. Camila ficou estática. Rafael começou a suar. Isso é crime, sabia? Gravar e divulgar conversas sem autorização, ela disse tentando se recompor. E o adultério com meu irmão? Rebati pela primeira vez encarando os dois diretamente. Isso é o quê? Um hobby? A tensão explodiu. Rafael tentou justificar. Não foi assim que aconteceu. As coisas só aconteceram depois que você se afastou. Eu me afastei depois de flagrar vocês na minha cama, gritei. E a taça de vinho se partiu na minha mão de tanto apertar. O vinho escorreu como sangue pela toalha branca. Thaís se levantou. Eles achavam que você nunca ia descobrir. Mas o que eles não sabiam é que agora o jogo virou. Camila levantou-se bruscamente. A máscara tinha caído por completo. Você armou tudo isso. Esse teatro! Gritou, apontando o dedo na minha cara. Não. Eu só deixei vocês se revelarem. E agora todos aqui sabem quem vocês realmente são. Minha mãe cruzou os braços. O silêncio na mesa foi sepulcral. O jantar está servido, ela disse em tom irônico. Camila saiu batendo o salto pelo corredor. Rafael ficou um pouco mais, tentando remediar, mas não havia mais o que dizer. Ele me olhou uma última vez. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondi. Vai ficar exatamente assim. Vocês sozinhos e eu, finalmente livre. Depois do jantar, o silêncio foi ensurdecedor. Camila não voltou mais para casa. Rafael, segundo soube por um primo, desapareceu por uns dias. Mas eu sabia que o impacto real ainda não tinha acontecido. Aquela noite foi só o primeiro estalo. A destruição verdadeira viria por baixo, lenta e silenciosa, como cupim corroendo um móvel por dentro. Porque a verdade é que Camila e Rafael não haviam me traído só emocionalmente. Eles também haviam tentado me passar a perna financeiramente. Poucos meses antes da traição, Rafael me convenceu a investir numa oportunidade imperdível. Uma pequena franquia de açaí no bairro Savassi. Disse que precisava de um sócio, confiável, e que juntos faríamos dar certo. Usei parte da minha poupança, confiando nele de olhos fechados. Só que após abrir a loja, ele começou a me excluir das decisões. Logo, Camila apareceu como nova gestora. Eles estavam montando um negócio com o meu dinheiro e planejavam me tirar do jogo. Só que agora eu sabia de tudo e estava pronto para o contra-ataque. Com a ajuda de Thaís, agora minha advogada, reativei todos os documentos de sociedade da franquia. Por um descuido de Rafael, ele nunca chegou a formalizar a alteração de sócio no contrato social. Eu ainda constava como único titular de 60% do capital. E então, entrei com uma ação cautelar e solicitei o bloqueio imediato da conta da empresa e a retirada deles da gestão, sob alegação de desvio de recursos. Rafael só soube quando tentou fazer uma transferência de emergência e o sistema negou. Camila foi chamada para depor como pessoa ligada à operação da empresa. A expressão de desespero deles durante a audiência preliminar foi algo que eu nunca vou esquecer. Mas ainda não era tudo. Descobri que Camila também havia aberto um financiamento em meu nome para reformar um apartamento alugado em nome do pai dela. Falsificou minha assinatura em 2 documentos. Eu já tinha todas as provas. Juntei tudo num dossiê e levei à delegacia de falsificações e fraudes. O delegado, ao analisar os documentos, soltou. Isso aqui dá cadeia fácil. E o irmão ainda pode ser enquadrado como cúmplice se sabia da origem do dinheiro. Eu não respondi. Apenas assinei os papéis em silêncio. Na semana seguinte, o escândalo se espalhou dentro da nossa rede familiar. E quando a notícia chegou ao grupo da família no WhatsApp,
através de um simples "Vocês viram isso?" com print da audiência pública no Diário da Justiça. Ninguém mais teve dúvida de quem eram Camila e Rafael de verdade, mas o verdadeiro golpe final ainda estava por vir. Um detalhe que ninguém suspeitava. Uma pessoa que nem Camila, nem Rafael lembravam mais, mas que seria a peça final do meu jogo. Na vida, existem pessoas que passam despercebidas, silenciosas, discretas, quase invisíveis. E é justamente por isso que guardam os segredos mais perigosos. Camila e Rafael esqueceram de uma delas. Mas eu não. O nome dele é Jonas, ex-funcionário da loja de açaí, auxiliar administrativo. Um rapaz simples, de pouco mais de 25 anos, morador do bairro Padre Eustáquio. Estava lá desde o início da franquia e ninguém dava muita bola para ele. Camila o tratava com certo desdém e Rafael o ignorava completamente. Mas Jonas era observador e por trás daquela postura tímida, ele estava atento a tudo. Eu o procurei sem alarde. Marquei com ele num boteco escondido, perto da Praça Raul Soares. Quando cheguei, ele estava nervoso. "Achei que você ia querer me bater", disse, mal olhando nos meus olhos. "Não. Eu quero que você fale." E ele falou. Tudo. Jonas tinha guardado cópias de e-mails, comprovantes de movimentações financeiras irregulares, extratos impressos e até áudios gravados escondidos. Segundo ele, Camila e Rafael começaram a tirar dinheiro da loja antes mesmo de ela abrir oficialmente. Usaram parte do capital para pagar dívidas pessoais, compraram móveis para o apartamento onde pretendiam morar juntos e, pior, Jonas sabia de um áudio onde Rafael se referia a mim como a carteira que ainda não percebeu que foi assaltada. Quando ele me entregou um pendrive com os arquivos, senti uma mistura de raiva e alívio. Era a prova irrefutável de tudo. Mas havia mais. Jonas também contou que, um mês antes de tudo estourar, Camila tentou convencê-lo a assumir a autoria de um roubo contábil. Disse que ele ganharia uma grana boa se topasse. Ele recusou. E dias depois, foi demitido sob a acusação de conduta inadequada. Aquela era a virada que eu precisava. Com a ajuda de Thaís, apresentamos todo o material ao Ministério Público. A promotora ficou em choque com a clareza das provas. Um inquérito por estelionato e falsidade ideológica foi aberto em nome de ambos, com pedido de bloqueio dos bens e investigação fiscal completa. E o melhor, Jonas foi aceito como testemunha-chave, com direito à proteção legal. Eu saí da delegacia e sentei no carro, sem ligar o motor. Respirei fundo. Pela primeira vez, senti que algo dentro de mim começava a se organizar de novo. Mas o universo não tinha terminado comigo ainda. Naquela mesma noite, recebi uma ligação que gelou minha espinha. Era Rafael. Atendi, silencioso. Do outro lado, ele estava trêmulo. "Cara, você venceu, tá? Tá bom. Eu não aguento mais. A Camila, ela surtou. Disse que se afundar vai me arrastar junto. E pior, ela disse que tem uma carta guardada. Uma carta com coisas que podem te destruir também. Coisas que nem eu sei." Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Que carta?" "Eu não sei. Ela falou que é antiga, que se você insistir nisso, ela vai abrir tudo, que ninguém é tão santo quanto finge ser." Desliguei sem dizer nada. O jogo ainda não tinha acabado. Agora havia uma última ameaça pairando sobre mim. Uma verdade escondida que poderia mudar tudo. Não dormi naquela noite. A frase do Rafael ecoava na minha mente. "Ela tem uma carta. Coisas que podem te destruir." Pela primeira vez desde que comecei esse plano, senti a dúvida rastejar. O que ela poderia ter contra mim? Que carta era essa? Voltei mentalmente aos anos anteriores. Tentei lembrar de qualquer episódio que pudesse ter virado munição. Erros, deslizes, decisões impulsivas. Mas nada se encaixava. Eu nunca fui perfeito, mas não havia nada grave o suficiente para ser usado como uma ameaça. Pelo menos era o que eu acreditava. Decidi encarar de frente. Liguei para Camila. Ela atendeu com a voz seca. "Você foi longe demais", disse sem rodeios. "Você também.
Vamos parar de fingir. Se continuar, eu entrego a carta. Então entrega. Vamos ver o que você tem aí que me destrói mais. Do que você e o Rafael já tentaram. Houve um silêncio do outro lado. Então ela disse: a carta não é para você, é para sua mãe. Meu coração disparou. Que história é essa? Lembra de 2017? Lembra do fim do ano quando você viajou sozinho para São Paulo? Quando disse que precisava de tempo? Lembro. Pois é, você sumiu por 3 dias. Disse que tinha ido visitar um congresso, mas sua mãe te procurou. Me ligou desesperada. Eu disse que você estava bem. Mas você não estava, né? Engoli seco. Porque naquele fim de ano, eu realmente tinha fugido. Tinha ido para São Paulo sem avisar ninguém. Estava à beira de um colapso. Depressão, solidão, pensamentos sombrios. Tentei apagar aquilo da memória. O que tem isso? Tem que, naquele tempo, você escreveu uma carta. Lembra? Uma carta que eu achei depois no seu caderno. Uma carta de despedida. Você ia se matar, não ia? Meu corpo travou. A carta. Sim, eu tinha escrito uma carta naquela época. Uma carta onde dizia tudo o que sentia. Que achava que não valia nada. Que sentia que tinha decepcionado a todos. Que a vida não fazia mais sentido. Eu não lembrava que Camila tinha lido. Eu guardei. E sua mãe nunca soube. Nunca soube da verdade. Você pediu para ela não saber. E eu respeitei. Mas agora, talvez seja a hora de ela conhecer o filho que ela tanto defende. Fiquei mudo. A raiva deu lugar a algo mais profundo. Medo, vergonha, vulnerabilidade. Camila, a mesma mulher que me destruiu por dentro, agora ameaçava abrir a ferida que eu mais lutei para esconder, a dor que quase me tirou a vida. Mas então algo dentro de mim se reergueu. Um pensamento claro como um raio. Se ela usar isso contra mim, não é só vilania, é perversão. Liguei para minha mãe naquela mesma noite. Sentei com ela na varanda de casa, fiz um chá, olhei nos olhos dela e contei tudo, do meu jeito, do meu tempo. Disse da carta, da dor, dos dias que passei trancado num hotel sem saber se voltaria. Minha mãe chorou, me abraçou. Disse que se soubesse teria feito tudo diferente e que agora entendia melhor o filho que reconstruiu a vida sozinho. E naquele abraço eu ganhei minha proteção. Na manhã seguinte, Camila recebeu uma mensagem minha. A carta. Não é mais sua arma. Ela virou meu escudo. E o que vem agora vai ser só o começo do fim para vocês dois. Ela não respondeu. Mas naquele momento, eu soube. Ela tinha perdido a única vantagem emocional que ainda restava. Era domingo. Belo Horizonte amanheceu nublada e o ar parecia carregar tensão. Eu havia escolhido o dia certo, o momento certo. Preparei tudo com calma, pendrive, documentos, prints, áudios, um dossiê completo com todas as provas da traição, do golpe financeiro e das mentiras que Rafael e Camila espalharam. E o destino desse pacote? Um grupo de WhatsApp chamado Família Souza, onde estavam meus tios, primos, amigos próximos da família e, claro, meu pai, que até então ainda acreditava na inocência do filho caçula. Às 10 horas em ponto, enviei o pacote. Nenhuma legenda, só os arquivos. Segundos depois, os recibos começaram a aparecer, um por um. Em menos de 5 minutos, o grupo virou um pandemônio. Tios que sempre elogiaram Rafael começaram a mandar mensagens de indignação. Uma prima postou: "Que nojo! Como tiveram coragem?" Minha mãe me ligou chorando. Disse que sentia tristeza, mas também alívio. A verdade precisava sair, por mais dolorosa que fosse. No meio da tarde, Rafael tentou me ligar. 5 vezes. Não atendi. Camila também. Depois me mandou um áudio de quase 2 minutos, onde a voz dela, antes tão segura, tremia. "Você destruiu tudo. Você me expôs. Como você teve coragem?" Coragem? Foi o que nunca me faltou. Coragem para encarar a dor, para segurar a verdade enquanto todos me chamavam de exagerado, para levantar depois da queda. Naquela noite fui dormir em paz pela primeira vez em muito tempo.
Mas ainda faltava o último capítulo, a justiça oficial, o encerramento que não viria por mensagens, mas por sentença. 2 meses depois da exposição, chegou o dia da audiência final. O fórum no bairro Barro Preto estava movimentado, mas tudo ao meu redor parecia em silêncio. Eu estava calmo. Thaís me acompanhava, firme como sempre. Ela foi mais do que minha advogada, foi parte da reconstrução da minha alma. Camila e Rafael chegaram juntos. Pela primeira vez, sem maquiagem, sem máscaras, sem sorrisos. Apenas olhares baixos e semblantes cansados. Eles haviam sentido o peso de tudo. Amigos se afastaram, familiares os confrontaram e a loja estava fechada por tempo indeterminado. Durante a audiência, a juíza foi direta. As provas eram incontestáveis. O desvio de verba, a falsificação, as mentiras. Rafael tentou se justificar. Camila chorou, mas já era tarde. Ambos receberam penas alternativas com prestação de serviços e multas pesadas. A franquia ficou oficialmente em meu nome. Eu recuperei parte do dinheiro, mas mais do que isso, recuperei a mim mesmo. Ao sair do fórum, respirei o ar quente de Belo Horizonte, como se fosse a primeira vez. Olhei para Thaís. Acabou? Ela sorriu. Não, tá só começando. Voltei a viver. Retomei meu trabalho no hospital. Voltei a sair com amigos. Redescobri quem eu era sem precisar ser marido de alguém ou irmão de alguém. Apenas eu. Simples, imperfeito, mas inteiro. Camila nunca mais tentou contato. Rafael se mudou. E eu? Segui em frente. Porque às vezes, a maior vingança é se reconstruir na frente de quem tentou te destruir. Essa história me ensinou que o amor próprio é a última peça que devolve o equilíbrio. Que quem te trai não leva só tua confiança, mas também o direito de permanecer ao teu lado. E que no fim, a verdade sempre encontra seu caminho. E para quem passa por algo parecido, não se cale, não se apague, não desista de si, porque o fim pode ser exatamente onde a sua nova história começa.